Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar o povo chegar, o povo aparecer. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Aline. Boa noite, Ivonete, tudo bom? Boa noite, Kelly, tudo bom? Isso aí, galera. Vamos entrando. Boa noite, Kelly Cardoso. Boa noite, Igor. E aí, Brandon? Boa noite, Renata, tudo bem? E aí, galera, primeiras considerações. A galera que baixou o simulado e fez o simulado, o que achou dessa situação, dessas provinhas aí, quer dizer, dessa provinha aí? O que vocês acharam? Fala pra mim. Contem pra mim. Boa noite, Paula, tudo bom? Bom saber que a imagem tá boa e o áudio também. E aí, Cris, boa noite, tudo bem? Contem pra mim, galera, contem tudo. O que vocês acharam da prova? Enquanto a galera vai entrando, eu vou perguntando aí o que vocês estavam achando. Coloquem as suas impressões. Clica no aviãozinho, manda pro seu amigo, pra sua amiga que está precisando de orientação para a banca IAN, que nós estaremos corrigindo esse simulado agora, tá? Boa noite. Parece fácil, né, Kelly? Vamos lá. É fácil, foi tranquilo. Deu para fazer, pô, de olhos fechados. Como é que foi? Concordo, parece fácil, mas é língua portuguesa, então nós precisamos ali dar uma olhada nessa situação, né? Todo mundo fala isso, gente. Ai, mas é língua portuguesa, mas eu sei que é língua portuguesa. Eu sei que a situação é um pouquinho complicada, né? Você sempre fala, nunca mais viaja, que fuja do texto. Eu sempre falo isso para vocês, né? Para não viajar, para não fugir do texto, para que a gente não coloque todas as nossas experiências e as nossas vivências dentro da prova, porque isso pode nos atrapalhar, né? E ainda assim, Kelly, eu sei que a gente não consegue, né? É como a Cris acabou de falar aqui, ó. Parece fácil, mas às vezes parece que tem pegadinha e isso amarra um pouco a gente, né? A Vilma tá dizendo, no início foi beleza, mas depois o negócio foi ficando difícil. E por que você acha que ficou difícil, ô Vilma? Fala pra mim. Tem sim, Kelly, tem. Na verdade não chega nem a ser uma pegadinha. É um ponto para saber se as pessoas estavam de fato atentas a essa questão, a posição de uma determinada função ali na oração. Era basicamente isso, pra gente ver se tinha ou não tinha uma atenção ali. E aí, Gabi, boa noite, tudo bom? Então, assim, dessa vez eu selecionei uma prova cujo texto não era tão grande, né, quanto as outras provas da IAN, por exemplo, costumam ser. Então, eu selecionei um texto mais tranquilo pra gente trabalhar hoje, selecionei uma prova mais tranquila para que a gente conseguisse trabalhar bem as questões hoje, tá? Então, por isso que muitas pessoas estão falando, olha, foi muito difícil, olha, foi muito fácil, olha, tem pegadinha ali, né? Porque as bancas trabalham muito com essa situação, né? Pois é, eu fui buscar a prova, né? Eu baixei a prova do site da IAN e a 3, a 6, a 7 de fato não estavam grifadas mesmo não, tá? Não tinha mesmo não. Aí eu fui conferir o gabarito, fiz a questão, fui conferir o gabarito para poder destacar para vocês. Aí eu acabei deixando lá mesmo no comentário das páginas, o que deveria ser destacado em cada uma delas, né? Na 6, na 7, aí eu descobri que a 8 também não tinha uma expressão destacada. Então eu botei da 3, 6, 7, 8 lá para vocês, tá? Quem não baixou o simulado, o link vai ficar disponível, você pode baixar o simulado depois. Aí você faz o simulado, depois volta aqui, a live vai ficar salva, como todo mundo sabe. Volta aqui, assista a live e aí você pode fazer essa correção, né?
A live da Celecom pode disponibilizar o gabarito depois, por favor, também, pois não encontrei. Sim, sim, eu disponibilizo o gabarito para você. Gabi, pede, por favor, pelo direct para mim, tá? Pede, por favor, pelo direct, tá? Que aí eu mando isso direitinho para você. A 7ª e a 10ª não sei. Marquei, mas não sei se estão corretas. A questão de número 8, gente, ela é uma questão que eu vou conversar com vocês, tá? De uma forma bem... Quando chegar lá eu vou conversar direitinho, porque houve um probleminha na questão de número 8. A forma como a questão está elaborada, né, e tudo mais. Então houve esse probleminha aí e nós vamos conversar sobre esse probleminha depois, tá? De novo, gente, quem não baixou o material está disponível no link da bio. Vocês podem baixar o material, vocês podem pegar... Ah, mas eu não fiz. Não tem problema não, acompanha agora. Vai respondendo, quando eu pedir para que vocês respondam, você também responde junto. E aí você já testa o seu conhecimento, já vê agora tranquilamente e tudo mais. Clica no aviãozinho, manda para aquele seu amigo, manda para aquela sua amiga que vão fazer prova IAN e não fazem a menor ideia de por onde começar a estudar ou de como é a língua portuguesa dessa banca aí, tá? Ajuda o amiguinho lá, beleza? Gente, muita gente me falou então que o simulado foi fácil, né? Uma parte muito fácil, uma parte difícil, uma parte média. Então eu vou considerar este simulado desta semana como fácil, tá? Eu vou considerar como fácil porque vocês colocaram como fácil, tá? Perfeito. Tive dúvidas na questão 6, 7 e 9, não tem problema não. Vamos saná-las todas, tá? Tranquilamente, assim que a gente chegar a elas, nós a sanaremos, tá? É isso aí, perfeito. A Kelly tá me auxiliando aí, galera, à vontade. Produção, depois dá uma estrelinha pra Kelly aqui, porque a Kelly tá legal, né? Enfim, então, a Juline, né? Achou fácil também. E é verdade, não tava difícil não. Por que não tava difícil, gente? Quem esteve aqui na live da semana passada, quando eu falei pra vocês sobre a IAN não é uma banca difícil. Eu falei isso pra vocês. Falei, olha, a IAN não é uma banca difícil. Ela é uma banca muito tranquila. O tranquilo não significa que ela seja fácil. Ela vai ser extremamente fácil. Nem vou estudar, nem preciso estudar, porque essa banca aqui... Não, não é isso. Ela é uma banca tranquila porque as questões são rápidas, são objetivas e é papum. Basicamente isso, papum. Você viu... E olha, sempre fica gravado, tá? A gente sempre deixa gravado para vocês poderem assistir depois, né? Então a gente tem essa questão da IAN sendo dessa forma. A gente tem essa questão da IAN sendo desse jeito. Então fica mais fácil de observar. Exatamente, a Eliane está falando aqui, ó, assisti a live passada. E a live sobre a IAN foi muito esclarecedora nesse ponto. A gente veio batendo de questão em questão o que ela costuma fazer. Eu falei, olha, não vou responder a essas situações, mas eu vou trazer para vocês. A live passada, desculpa, foi da Celecom, teve uma da IAN, que eu falei, olha, a IAN, ela é assim, trabalha dessa forma, trabalha desse jeito, ela vai trazer para vocês esses conceitos, essas questões. Os assuntos são repetidos, tá? Os assuntos são repetidos. E isso mesmo, Gabi, ela é muito objetiva. Não é uma prova que vai ficar fazendo rodeios para te pedir qual é a concordância certa. Não, ela é direto ao ponto. Então, você vai pegar a prova da IAN, você vai ler o texto. Normalmente, os textos são bem maiores do que este que eu trouxe, tá? Então, talvez você tenha um pouquinho mais de tempo ali, como as pessoas falam, você precisa de um pouco mais de tempo ali para ler o texto, porque eles costumam ser maiores. Mas na situação de questão, não. É bem objetiva, bem rápida, bem reta e bem direta. Beleza? Então, gente, vamos começar a correção. Eu vou ler o texto para vocês, tá? A causa da chuva. Eu vou fazer a leitura desse texto. E aí a gente vai conversando aí sobre as questões. Então, vamos ao texto. A causa da chuva. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, e outros diziam que ainda ia demorar. Mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem!
Disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas de água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva e a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? É uma fábula, né, do Milor Fernandes, para quem não lembra lá, né? É um conto de fadas. Ele é diferente porque ele é um conto breve. A situação pode ser uma situação real ou pode ser, né? O conto normalmente ele é fictício, mas ele pode ter a ver com a realidade. Os contos de Clarice Lispector, por exemplo, eles beiravam a realidade. Alguns deles eram de fato reais. Os contos de fadas não, são fictícios para que você tenha a ideia de uma coisa que começa ruim e de repente fica perfeita, né? Agora, as fábulas não. Qual a diferença? Na fábula o animal fala, né? Então aqui nós temos uma fábula exatamente por isso. Eu tenho a galinha, o sapo e a lebre. Então eu tenho 3 animais, tá? A história é centrada nesses 3 animais. Então por isso que o Milor Fernandes fala que esse é um ponto de fábulas fabulosas. Por quê? Porque eu tenho animais que falam, tá? Então a diferença que a gente tem entre um conto, uma crônica e uma fábula, principalmente a fábula, é porque os animais estão presentes ali e eles falam, beleza? Então é um texto curtinho, é a questão a causa das chuvas, tá? A Vilma foi certeira aí, ó. Ela está muito ajudando vocês. Vilma, gente, produção, a Vilma merece uma estrelinha também, tá? Por quê? Olha só a dica que a Vilma te deu. Ao lermos o texto, é importante marcarmos os pontos que chamam nossa atenção. Conjunções, conectivos e por aí vai. A Vilma foi perfeita, tá? Eu não vou fazer uma explanação completa do texto, porque as questões de interpretação e compreensão textuais estão aí para isso. Então, eu não vou me alongar aqui no que esse texto significa e tudo mais, tá? Porque senão eu já posso dar spoiler e não é legal a gente dar spoiler nesta situação, tá? Não é muito legal não, né, produção? A produção sempre reclama comigo porque eu sempre dou spoiler de alguma coisa, né? E aí, às vezes, eles brigam comigo mesmo, tá? Isso aí. Quem me acompanha vai ter estrelinha sim, ô Vilma, vai ter estrelinha sim. Eu vou botar pra produção lá, ó, estrelinha pra Vilma e estrelinha pra professora Kelly aqui, porque as duas estão aqui. Se eu abrisse um curso de português agora, iam ser as minhas monitoras, hein? Ó, já tô falando, ia ser monitoria com elas, tá? Então, assim, gente, brincadeiras à parte, ela está certíssima. Tinha. Ah, não tem problema não, baixa lá o material rapidinho para você acompanhar com a gente. Baixa rapidinho o material, tem outro link sim. A gente sempre disponibiliza um link diferente para as nossas lives, tá? Não abriu, verdade. Mas a gente consertou esse erro. Deu um probleminha no Linktree. Justamente na hora que a gente lançou o link, deu um probleminha, mas a gente conseguiu corrigir isso depois, tá? Eu coloquei o link ali correto depois, tá? Você perdoa aí. Baixa lá rapidinho, não tem problema não. Acompanha. E aí depois você dá uma revisada, alguma coisa do tipo, tá? E aí eu já vou perguntar a vocês uma coisa antes das questões de serem como se fala, corrigidas. Para a semana que vem, vocês querem a correção de qual banca? Porque a gente tem IBAN, tá? E a gente tem a Selecom, a gente tem outras bancas aí. Eu quero que vocês deixem aí a ideia. Algumas pessoas me pediram a IBAN e as outras pessoas me pediram a prova da IFRJ, mas eu não lembro qual é a banca da IFRJ, vocês me perdoem. São muitas bancas para trabalhar e eu, de fato, não me lembro de todas, tá? Então, pensem aí, ao final eu voltarei com a pergunta e aí vocês já vêm aí com a resposta para mim. Eu já tenho um voto para a IBAN, acompanha aí, por favor, para marcar um voto para a IBAN, hein? Já estão 2 votos para a IBAN. O voto da Vilma e o voto da professora Kelly tem peso 2, tá? Fazer igual banca de concurso. Vamos lá. Ah, e a FRJ Selecom. Ah, professora Kelly, obrigada.
e FRJ Selecom, tá? Então, vejam aí, se vocês querem IBAN ou Selecom, tá? IBAN, gente, a IAN é hoje, IAN novamente não, vamos diversificar aí um pouquinho, IBAN ou Selecom, vamos lá, para que vocês tenham uma amplitude, para que vocês consigam ver essas coisas. Vou deixar em aberto, então, IBAN ou Selecom, tá? Bom, questão de número 1. Questão de número 1 diz o seguinte: de acordo com o texto, pode subir o gabarito para mim, da número 1. O que vocês marcaram na número 1? Letra A, B, C ou D? Falem para mim, ó, a gente tá numa briga danada da IBAN e da Selecom ali. Coloquem o gabarito ali. Boa, Suelen, vou fazer uma enquete no Instagram. Selecom ou IBAN, por favor, tá? Vamos lá. Número 1. De acordo com o texto, a causa principal da inquietação dos animais era... Bom, olha só. Se é de acordo com o texto, não é a sua opinião. É o que o Milor colocou lá no texto. Então, o que acontece? Para que a gente consiga responder a esta questão, precisamos voltar ao texto e saber qual era a inquietação dos animais, tá? E aí a gente tem lá o excesso de chuva, a falta de chuva, a água no teto do galinheiro ou a água nas folhas das árvores. Bom, não tem como ser a água no teto do galinheiro e nem tem como ser apenas a água na folha das árvores, tá? Não tem como. Por que não tem como? Porque é dos animais. Então, cada um animal estava olhando para o seu. O sapo olhava para a lagoa, a galinha para o galinheiro e a lebre olhava para as árvores. Então, a gente não tem como marcar nem a letra C e nem a letra D. O nosso problema é a letra A, o excesso de chuva, ou a letra B, a falta da chuva. E aí, o título do texto não vai te ajudar muito nisso, porque o título do texto é a causa da chuva. Então, eu preciso voltar ao texto. Quando eu volto ao texto, eu percebo que o grande problema dos animais não é o excesso de chuva, porque temos lá, ó, não chovia há muitos e muitos meses. Então, só de você olhar para o não chovia há muitos e muitos meses, você já mata que a número 1, de fato, é a alternativa B de bola, tá? A número 1, só de você voltar ao primeiro parágrafo, você já conseguia tranquilamente responder a questão de número 1. Então, número 1, letra B de bola. Parabéns, a galera tá afiadinha aí acertando. Gostei de ver. Exatamente, Kelly. O primeiro parágrafo definiu a resposta, sim, de uma forma muito tranquila. Número 2. Subam o gabarito da número 2. Número 1. Muitos e muitos meses. Não chovia há muitos e muitos meses. Então, não tem nem o que falar, né? A gente já viu ali tranquilamente. E qual o gabarito da número 2? Vamos lá. Número 2, letra A. A galera tá indo de letra A. Olha, o povo tá... O bom é que assim, se todo mundo tá marcando a mesma alternativa, né? Se todo mundo errar, todo mundo erra certo. Quer dizer, certo não, errar junto, né? Então tá muito legal isso aí. Vamos lá, todo mundo indo de letra A. Número 2, letra A. Vilma, letra A. Ivonete também. Kelly, Juline... A Lilian também, a outra Kelly também, a Gabi também. A Gabi foi de C. Mudamos agora, hein? Letra A, mas fiquei na dúvida na letra A. Perfeito. A Dani colocou A, o Igor também. Então perfeito. A D também, tá. Vamos ver isso aí, Então, letra A, vamos bater o martelo aqui de que a letra A foi a maioria, tá? Exatamente, tem essa situação aí da lebre, mas vamos lá. No trecho, ora que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Observamos que o sapo acha o esclarecimento dado pela galinha um absurdo, concorda com a galinha, discorda da lebre ou concorda com a lebre? E aí? Olha só, quando a gente volta ao texto, a gente pega exatamente essa parte, olha só a definição.
Uns diziam que ia chover logo, e outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Opa, para! Se eles não chegaram a uma conclusão, por que eles não chegaram? Por que eles não chegaram a essa conclusão? Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Então, primeira coisa, eu tenho como dizer que o sapo concorda com a galinha? Não, eu não posso dizer que o sapo concorda com a galinha, em hipótese alguma, tá? O sapo não concorda com a galinha. E por que ele não concorda com a galinha? Ele não concorda com a galinha porque primeiro ele fala que isso é uma bobagem, então ele não concorda. Não posso marcar a letra B. E aí, eu também não posso marcar a letra D. Por que eu não posso marcar a letra D de dado? Não posso marcar a letra D de dado porque a fala da lebre vem depois. Então, ele não tem nem como concordar e nem discordar da lebre, gente. Porque primeiro é ele e a galinha. É o sapo e a galinha. A lebre vem por terceiro. Então, se a lebre vem depois dele, como é que ele vai concordar com quem vem depois? Como é que ele vai falar que não, o sapo, a lebre está certa, mas a lebre não falou ainda? Então a gente não pode marcar nem a letra C e nem a letra D. A gente até aquele momento a gente não sabe se o sapo concorda ou discorda da lebre. Então a única alternativa possível, de fato, galera, é a letra A. Acha o esclarecimento dado pela galinha um absurdo. E ele fala, ora, que bobagem. Só chove quando começa a cair suas gotinhas na lagoa. Tá? Então eu não tenho como marcar nem a letra C, nem a letra B de bola e muito menos a letra D de dado, tá? Então para quem ficou em dúvida, beleza matemática. Para quem ficou em dúvida, a gente tem essa situação. A lebre vem depois, aí eu não posso concordar com a fala de quem vem depois porque eu nem sei ainda, tá? Então, número 2, letra A para vocês. Acha o esclarecimento dado pela galinha um absurdo. E para ele é um absurdo, tá? Então por isso aí que nós temos a situação. Repare que nessa situação nós precisávamos voltar ao texto novamente para verificar. Então é mais uma questão de compreensão textual para nós. Mais uma questãozinha de compreensão. 3. Sobe o gabarito para mim da número 3. No trecho, não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. A palavra sublinhada indica, gente, questão de sinônimo, tá? Questão de sinônimo. A palavra inquieto significa o quê? Alegria, surpresa, discórdia ou agitação? Sobe o gabarito. Vamos ver quem que vai acertar o gabarito da número 3. Só não valia procurar no dicionário, hein, galera? Lá na hora não tem dicionário. Não tem dicionário. Então, tem que ser pelo contexto mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Número 3, letra D. Eu tive uma letra B aí, hein? Número 3, letra D. Todo mundo indo na letra D. Perfeito, letra D. Todo mundo indo de letra D, Olha, então nós estamos bem de letra D, viu? Galera tá, ó, afiadíssima na letra D. Então vamos bater o martelo na letra D, vamos fechar a nossa resposta como letra D. Vamos fechar, então. Letra D venceu aí, a maioria marcou letra D, eu acho, né? Vamos ver se é a letra D mesmo. Gente, não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficavam inquietos. Quando você fala que você está inquieta, você está alegre, surpreso, discordando de alguém ou agitada ou agitado? Gente, eu estou com uma inquietação hoje. Eu estou com o quê? Com uma agitação, tá? Então, toda vez que eu uso a palavra inquieto, eu quero dizer que há uma agitação ali. Então, sim, a palavra agitação, esse substantivo, é o equivalente ali, ele pode, né? A palavra sublinhada indica o quê? Inquieto vai indicar agitação, tá?
Então, parabéns. Número 3, uma questão de sinônimos. Vocês conseguiram, ó, tranquilamente acertar a número 3. Perfeito, gente. Perfeito, 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 perfeito. Parabéns. Agora, sobe o gabarito da número 4, por favor. Sobe o gabarito da número 4, por favor. Vai lá, sobe o gabarito da número 4. Sobe o gabarito da número 4. Quatro, letra D. 4, letra C. E a 4 tá ali complicadinha, né? Estamos com letra D, letra C. Letra D, letra C. Realmente, tá engraçado, porque um bota C, o outro coloca D. Um coloca D, o outro coloca C. Tá assim, né? C, D, C, D. Olha, meio a meio. Então, nós aqui estamos com letra C e letra D. Perfeito, perfeito. De acordo com o texto, os animais começaram a discutir pelo seguinte motivo. Bom, vocês descartaram tranquilamente a ideia de que achavam que nunca mais iria chover, né? Vocês descartaram assim, tranquilamente. Vocês descartaram também que temiam uma chuva catastrófica. Gente, a letra B nós não poderíamos marcar, tá? Nívia, por que a letra B nós não poderíamos marcar? Nós não poderíamos marcar a letra B porque não há qualquer menção a catástrofe no texto, tá? Não estamos falando de uma chuva catastrófica, não estamos falando de qualquer fenômeno catastrófico, nem tem a palavra catástrofe no texto. Então, não dá para ser a letra B de bola. Vocês me disseram que a C ou a D. Ou queriam explicar as causas da chuva, ou estavam preocupados com a possível falta de água, né? Seriam as nossas possibilidades aí para a número 4. Perfeito. E aí a gente vai voltar ao texto, porque é de acordo com o texto. De acordo com o texto, o que os animais queriam? Explicar as causas da chuva ou estavam preocupados com a possível falta de água? Só o texto começa dizendo o seguinte: não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Ora, pipocas, então aí eu já tenho um indício da minha resposta, tá? Aí eu já tenho um indício do que eu vou responder. Se eles estavam no primeiro parágrafo inquietos porque fazia muito tempo que não chovia, né? Havia toda essa situação de chuva, então eles não estavam explicando necessariamente as causas da chuva, tá? Não é a letra C. Os animais começaram a discutir não por causa das causas da chuva, mas pela falta da chuva, né? Exatamente isso, o Renato. Na letra B, se eu marcasse a letra B, seria uma extrapolação textual, porque não há qualquer menção à ideia de catástrofe, né? Então, seria uma grande extrapolação textual. Então, o que nós temos na número 4 é a preocupação deles com a possível falta de água, né? Ali, quando eles colocam o primeiro parágrafo, de novo, gente, o primeiro parágrafo é, assim, o parágrafo para definir toda a questão textual, tá? Toda a questão textual. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão, tá? Marcela, quanto tempo, meu bem, tudo bom? E aí, não há uma conclusão entre eles. E como é que faz, então? Então, eles não estão ali discutindo as causas da chuva, eles não queriam explicar as causas da chuva. Eles estavam como? Preocupados, tá? A Kelly tá lá, ó, tá vendo? As minhas dicas funcionam, gente. É só seguir que você gabarita português, gente. Olha lá, ó. Essa questão eu erraria se não lembrasse da Nívia falando para não sairmos do texto, para não viajarmos na maionese. Exatamente, é pontual. Pá! Não saiam do texto, crianças. Por quê? Porque o texto não te pediu. Então, assim, falar que a questão, eles queriam explicar as causas. Não, eles não queriam explicar as causas.
Na visão dele, chovia de formas diferentes. Para o sapo só chove quando a água borbulha na lagoa. Para a galinha, quando a água penetra no teto. E para a lebre, quando ela cai das folhas das árvores. Essa é a forma que eles conseguem enxergar que está chovendo. Mas eles não estão discutindo isso. Essa não é a preocupação deles. A preocupação é a falta de água, porque o primeiro parágrafo é categórico. Há muitos e muitos meses não chovia. Então a preocupação é essa, tá? A preocupação é essa, tá? Então 4, letra D de dado. Para a galera que marcou letra C, cuidado. Cuidado, muito cuidado. Viu apenas o título do texto, mas não deu uma lida lá ou não conferiu se era aquilo mesmo. Isso pode fazer com que vocês fiquem enganados, tá? 4, letra D. Tá assim, primeiro parágrafo do texto, primeiro período textual, você já consegue matar a questão de número 4, tá? Questão de número 5, crianças, subam para mim o gabarito da número 5. Exatamente, viu? Eles estavam comentando a situação, né, de como eles viviam ali, de onde eles observavam a chuva, essas coisas assim. Sempre ao dispor de vocês, gente. Sempre, sempre, sempre. Número 5, letra C para Cris. E para mais quem? Para Kelly também. Para Gabi. Subam. A Vilma. O pessoal tá indo bonitinho no número 5, ó. Segundo o texto, podemos afirmar que. Segundo o texto, podemos afirmar que. O que nós podemos afirmar? Que as opiniões dos animais são embasadas em conhecimentos científicos, que os animais entendem perfeitamente o funcionamento da chuva. Pois é, né? Não tem problema não, você pode baixar o material aí, quem é a primeira vez na live, ou Vivi, e não tem problema não, vai respondendo com o pessoal, Gabarito da 3. Gabarito da número 3 é letra D de dado, Suelen, e da número 4 também. 3 e 4, letra D de dado. Número 5, então, a gente foi de C, né? Então tá bom. Segundo o texto, podemos afirmar que as opiniões dos animais são embasadas em conhecimento científico. Qual é o conhecimento científico que nós temos ali no texto? Chove quando cai água no meu galinheiro. Chove quando a água borbulha na lagoa. Chove quando cai a água da árvore. Qual é o conhecimento científico disso? Não há. Então a letra A, ela não pode ser, tá? Oi, Milene, primeira vez, que bom, seja bem-vinda e que você volte sempre, tá? Se você tá com material, beleza, se você não tá, baixa o material e vem corrigir com a gente, tá? Então, não há conhecimento científico algum ali, letra A tá fora. Não pode ser. Letra B. Os animais entendem perfeitamente o funcionamento da chuva. Dá para notar que não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Um fala que a água vem de um lugar, outro fala que vem do outro, outro fala que vem do outro. É claro que não há ali um funcionamento perfeito, né? Um entendimento perfeito do funcionamento da chuva. Então, a letra A e a letra B são aquelas que, assim, dá para marcar não, hein, galera, tá? Letra C. Cada animal enxerga a dinâmica da chuva de acordo com o ambiente em que vive. Ou o ensinamento da fábula é: não julgueis e não serás julgado. Nossa, que bonito esse ensinamento, né? Mas é isso? É isso? Nós temos um ensinamento na fábula ali, nós temos uma moral da história. Não. Não temos. Não temos um ensinamento ali. E para que houvesse ali a ideia de ensinamento, nós precisaríamos colocar: a fábula transmite uma ideia de que, aí todos os ditados populares possíveis ali, tá? Então não. Nós podemos afirmar sobre esse texto, segundo esse texto, a letra C de casa, tá? Letra C de casa. Cada animal enxerga a dinâmica da chuva de acordo com o ambiente em que vive, tá? Em que vive. É dessa forma que nós temos. É dessa forma que a gente vê. Andréia, você deve estar com o material da aula passada, tá? O material de hoje é uma provinha da Ian, ela é
de Patito Alferes, na verdade, tá? Pois é, a fala do sapo já descarta a letra D, ô Renato, porque ele já vem assim, tipo, que absurdo, você é burra pra caraca, como assim? Né? Então a fala do sapo já é aquela, como dizem os meus amigos, Hadouken, né? Que vem e você fica assim, tranquilamente, ué, qual foi o caminhão que me atropelou? Né? Então a fala do sapo já deixa clara a letra D ir embora, assim, vai, tchau, vai embora. Então não, nós só temos a letra C mesmo, tá? Cada animal enxerga a dinâmica da chuva de acordo com o ambiente em que vive, tranquilamente. É basicamente isso, tá? Então, número 5, letra C de casa, tá? Letra C de casa. Sobe o gabarito da número 6, galera, que é aquela que nós tínhamos uma palavra para ser grifada e não foi. A palavra aí seria logo, tá? Seria a palavra logo. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, né? Então a palavra sublinhada é o logo, tá? É o logo. A palavra sublinhada indica tempo, modo, adversidade ou causa. Galera, das 5 questões até agora, estamos indo para a 6ª, das 5 questões até agora, nós tivemos quase todas, a gente fez 3 de compreensão textual e 2 de interpretação. Olha só que interessante, metade da tua prova foi interpretação e compreensão, cara. Então você precisa de fato ser muito fera nisso, porque as provas estão cobrando cada vez mais essa parte, tá? Cada vez mais essa parte. Agora, na número 6, nós estamos trabalhando com a ideia de quê? Nós estamos trabalhando com a ideia de advérbio na número 6. Ô, Vivi, a número 6, a palavra destacada é o logo, tá? Logo. E na número 8, a expressão a galinha, tá? A galinha. Então, nós estamos trabalhando com a ideia de advérbio. Advérbio é aquela classe gramatical que modifica um substantivo, que modifica um advérbio, que modifica um outro adjetivo e que modifica uma outra, um outro verbo, né? Então, a gente tem essa situação toda. A live vai ficar salva assim, Janine. Jess, o gabarito a gente está colocando agora, tranquilamente, tá? Normalmente vai ficar na live mesmo. E sim, alguém vai colocar o gabarito para você, ou Vivi Cabral, em algum momento, alguma boa alma vai colocar o gabarito todo aqui para você, tá? Na número 7, ou Vivi, a expressão é a galinha, tá? A galinha, tá? Então, logo, é um advérbio que expressa o quê? É um advérbio que tem como sinônimo agora, né? Tem como sinônimo o já, né? Então, eu tenho uma ideia de quê? Tempo. A número 6 é a ideia de tempo. Uns diziam que ia chover logo, uns diziam que ia chover agora, já. Outros diziam que ainda ia demorar. Tanto o logo quanto o demorar me dão a ideia de quê? Tempo, sendo que o logo é um advérbio e o verbo, o demorar seria um verbo, né? Então, a gente tem ali a ideia de quê? Tempo. Para ser modo, teria que ser bem, mal, com L, claro, né? Para ser adversidade, teria que ser o mais, o porém, no entanto e tudo mais, tá? Para ser causa, nós deveríamos falar de frio, por exemplo, morreu de quê? De frio. Tremeu de quê? De fome. Então, a gente teria que ter essa locução adverbial expressando, por exemplo, uma ideia de causa, tá? Então, o que a gente tem ali, de fato, na número 6 é a letra A, tá? Então, 6, letra A. Tranquilamente, tá? Passa a régua aí, fecha a número 6, que a número 6 é a letra A mesmo. 7. Eu falei que algumas pessoas estão colocando o gabarito inteiro aí para ajudar as outras, tá? Então, brigadão, galera, que vocês estão ajudando, auxiliando aí. Muito obrigada mesmo. 7. Sobe o gabarito da 7 para mim. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro. Esclareceu a galinha. A palavra destacada exerce a função sintática de... Aqui foi bem na cara, função sintática. Então, a galinha pode ser objeto direto, sujeito, predicado ou complemento nominal. Então, nós temos essas 4 possibilidades, tá? Eu vou descartar a letra D de dado. Por que eu vou descartar a letra D de dado, gente?
Porque na letra D de dado está dizendo que é complemento nominal. Para ser complemento nominal, vamos lá. Para ser complemento nominal, eu preciso completar um nome. E o nome é o quê? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E o que nós temos ali é o verbo esclarecer. Então, não pode ser a letra D de dado. Nós não podemos ter complemento nominal, tá? De forma alguma. Predicado. Predicado. Mas que predicado? A galinha é predicado? Não. Porque para ser predicado, gente, eu preciso incluir o verbo. Porque o verbo é núcleo do predicado, tá? Ele é núcleo do predicado. Então, ali eu não coloquei o verbo junto. Eu coloquei só a galinha. Então, nós temos duas situações apenas ali. Ou nós teremos um objeto direto, ou nós teremos um sujeito, tá? Ou um objeto direto ou um sujeito. Então, vamos voltar. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro. Esclareceu a galinha. Gente, olha a brincadeira, olha a sacanagem que a questão fez com você. Você acha que a Ian não pode ser maldosa na sua vida? É claro que a Ian pode ser maldosa na sua vida. E ela foi. Ela foi completamente maldosa para você nesse momento. Por quê? Porque ela inverteu a posição do sujeito. O sujeito está posposto ao verbo, tá? Exatamente, o Renato. O Renato, ele colocou para você, ele digitou para você a minha resposta. Perfeito, Renato. Obrigado. A estrelinha pro Renato aqui, ó. Produção, estrela pro Renato. E aí, a gente tem essa questão maldosa. Ela inverteu. Toda vez que ela inverte, ela induz você ao erro. Porque inconscientemente você acha que tudo que está depois do verbo é o objeto. Você não se liga que o verbo pode vir antes do sujeito. E nesse caso, é um caso clássico de sujeito simples, tá? Para quem me perguntou se era oculto. É um sujeito simples porque ele está expresso, contém apenas um núcleo, que é o substantivo galinha, só que ele está após o verbo, tá? Isso, Gabi, isso, sempre invertam a ordem, porque a Ian não vai te dar sempre todas as questões na cara, tá? Não vai. Gente, eles estão brigando por estrelinha mesmo. Não vai. Eles não vão te dar essa questão assim. Então, ela sacaneou você. Ela fez uma pegadinha ali. Ela deixou para você na boca do gol, para você marcar o objeto direto. Você marcou e errou. Sujeito, gente. E ela poderia ainda te perguntar se é simples ou não. É um sujeito simples, para quem quiser anotar no material. É um sujeito simples porque está expresso e possui apenas um núcleo. O núcleo é galinha. Essa foi a questão mais maldosa que a Ian trouxe para você, tá? Esta foi a questão mais maldosa que a Ian trouxe para você, sim, de longe nessa prova, tá? Então, parabéns para quem marcou letra B, tá? O restante da frase, a galinha esclareceu, né? Ali, nesse caso, o que ela esclareceu? Que chove só quando cai água do teto e tudo mais. O verbo esclarecer, nesse caso, ele é intransitivo, tá? Ele não tem um complemento declarado. Ah, mas e aquela outra situação? Ali eu tenho orações... Ai, pai, período composto, orações subordinadas, tá? Perfeito, Vilma. Renato, obrigada. Dava para matar assim também, perfeito. Então, nós temos essa situação, tá? Número 8. A número 8 é uma questão bem legal também, tá? Uma questão bem legal. Qual é o gabarito da número 8, gente? Assinale a opção onde a grafia da expressão destacada está incorreta. Nós temos ali o quê? Ortografia. Olha que lindo, gente. Ai, não cai ortografia em prova. Para que eu vou estudar ortografia, gente? Olha a questão da Ian aí para você. Linda, maravilhosa e bela para você. Tranquilamente, tá? Então, o que está errado? O que está errado? Os irmãos conversavam acerca de futebol, estudou a fim de ser aprovado, em vez de subir, ele desceu. Há dias que não chove. Gente, eu vou descartar para você a letra D de dado, porque a concordância tá tudo certinho ali, a letra D tá bonitinha, tá? Tá redondinha. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que o verbo haver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer não possui sujeito, porque ele é impessoal, e por causa disso,
ele vai permanecer no singular, podendo apenas ser flexionado em tempo e modo, mais nada, tá? Nós temos as outras três. E temos lá: os irmãos conversavam acerca de futebol. Esse acerca de tá certo. Acerca de, sobre, aproximadamente, tá tranquilo, tá? Estudou a fim de ser aprovado, ou seja, qual a finalidade? Toda vez que o a fim vier separado, ele vem na ideia de finalidade. Ele vem na ideia de que para que alguma coisa. Ali é como se eu substituísse. Estudou para que fosse aprovado. Então, para que? Estudou para ser aprovado, ou apenas o para, tá? Ou apenas o para. Então, ali tá tudo certinho. Nívia, qual é o problema da letra C, então? Que é a diferença entre uma e entre outra, né? Sim, é sim. O que acontece? Toda vez que você... muitos dicionários, muitas vezes, nós, quando damos aulas de língua portuguesa, não, perdão, redação, nós falamos para os candidatos: olha, num texto, você pode usar o em vez de ou ao invés de, tá? Tranquilamente. Você pode usar, porque as bancas não vão cobrar muito, não. Mas, em determinados contextos, eles são extremamente diferentes, tá? Como é o contexto da prova da IAM. Por quê? Porque quando você tem o em vez de, você tem o em lugar de, né? Em substituição a, ou em substituição ao, tranquilamente, depende do substantivo que vem após o artigo. Eu ainda posso ter o em troca de, né? Então, assim, a gente tem lá, vamos lá, em substituição a. Quando você tem a expressão ao invés de, que é uma relação de parônimo, porque são palavras muito parecidas, você tem a ideia de sentido contrário, né? Ao inverso de, ao contrário de. Então, ali gera uma oposição. Então, eu precisaria colocar na questão da prova ao invés de, porque ao contrário de subir, ele desceu. Então, não é no lugar de subir, ele desceu. A gente não tem essa ideia de no lugar de, tá? Fulano ficou no lugar de fulano. Em vez de ficar no lugar de fulano, fulano ficou lá em tal lugar. A gente não tem essa situação, então eu não posso usar o em vez de. Eu preciso sim usar o ao invés de, tá? Ah, e onde é que eu posso usar o em vez de? Perfeito. Passei a tarde vendo filmes, posso falar isso? Passei a tarde assistindo a filmes, em vez de ir à praia, em vez de estudar para concurso. Olha, me veio uma ideia melhor agora. Passei a tarde assistindo a filmes, em vez de estudar para meu concurso. Por isso que errou a questão. Nesse caso, no lugar de estudar para o meu concurso, tá? Agora, por exemplo, quando eu tenho uma ideia de oposição, eu vou usar o invés de. Saiu perdendo ao invés de ganhar. Então, perder, ganhar. Oposição. Aí eu uso ao invés de, tá? Então, são essas nuances, são essas situações que às vezes passam despercebidas por nós. E quando a gente vai ver, fala assim: caramba, eu não saquei isso aqui, errei a questão de bobeira. Então, não erre mais. Em vez de, você vai usar quando uma coisa estiver no lugar da outra. Assistir a filmes no lugar de estudar. Assistir a filmes em vez de estudar. Tá? Aí você vai usar. Saiu perdendo ao invés de ganhar. Tá? Ao contrário de ganhar. Então, aí você já usa essa expressão, você já leva para sua vida. Então, Thalita, agora você já leva para sua vida. Já marca aqui, ó, já deixa na memória, já guarda na memória recente, na memória de longo prazo e já sai usando aí. Inclusive na fala, a gente tem muito a mania de usar aleatoriamente. Ah, ao invés de fazer isso, menina, ele fez aquilo. Então, depende. É uma relação de oposição? É, ao invés de. É uma relação de oposição? Não, em vez de, tá? Façam dessa forma que aí vai muito bem. Por isso que o gabarito na número 8 é, de fato, a letra C de casa, tá? É, de fato, a letra C de casa. Sobe o gabarito da número 9 para mim. Estamos terminando. Sobe o gabarito da número 9 para mim, por favor.
A número 9 é uma questão de acentuação. Aí as pessoas falam pra mim, ai, Nívia, não dá acentuação não, porque é muito chato, ninguém cobra essa porcaria. Ninguém cobra? Olha a Ian cobrando a banca do seu concurso. Então, número 9 é uma questão de acentuação. Assinale a alternativa que recebe acentuação gráfica de acordo com a mesma justificativa de pêssego. Então, assim, eu primeiro precisaria saber qual é a justificativa de pêssego ser acentuado. E aí, o que vai acontecer? Eu observo que a sílaba tônica de pêssego, é o P, está na antepenúltima posição. E na antepenúltima posição eu tenho quem? Eu tenho a proparoxítona. Então, pêssego é uma proparoxítona, tá? Pêssego é uma proparoxítona. Então, entre A, B, C e D, eu preciso encontrar uma proparoxítona também, porque a questão que é a mesma justificativa. Incrível, letra C, ainda falta a letra C. A letra D, incrível, é o quê? É uma paroxítona terminada em L. Serve? Não. Eu quero uma proparoxítona e de repente tem essa paroxítona terminada em L. Não pode. Letra D você descarta. O já. O já. O já é um monossílabo tônico. São acentuados todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e ditongo. Sim, Cíntia, todas as proparoxítonas são acentuadas. Sem exceção, tá? Sem exceção. Não existe em língua portuguesa uma proparoxítona que não seja acentuada, tá? Então, o já é um monossílabo tônico. E o você? O você é uma oxítona terminada em E. Uma oxítona terminada em E. Então, por ser uma oxítona terminada em E, não é a mesma regra de acentuação de pêssego, tá? Não é a mesma regra de acentuação de pêssego, tá? O Dani, deve ser, pode ser que esse negócio está travando, seja um pouquinho pela mudança de tempo. Tá relampejando e tá ventando muito por aqui, então a rede não deve estar tão estável assim, tá? Qual é o nosso gabarito? Empréstimo, tá? Empréstimo. Por quê? Gente, observem a palavra empréstimo, por favor. A minha sílaba tônica, que é o press, está na antepenúltima posição. E quem está na antepenúltima posição é uma proparoxítona. E como nos disse aí alguém que eu já não lembro, foi a Cíntia, acabei de lembrar. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Sim, Eliane, a paroxítona é uma coisa que pega bastante os candidatos, tá? Então é por isso que quando a gente fala sobre acentuação, a gente dá uma atenção maior à paroxítona, né? Mostra terminada em L, R, X, N, PS, ON, ATO, uns, e a gente mostra todo esse universo. Inclusive a gente fala também da questão das proparoxítonas eventuais ou acidentais, exatamente por isso, por essa situação. Ela é um pouco mais, entre aspas, como os meus alunos falam, ela é chatinha. Ela tem essa situação. Por quê? Porque ela tem uma regra maior. Né? Dentro da regra eu tenho sub-regras. Termina com L, termina com X. E as bancas gostam de cobrar essas terminações, né? Então, é bom que a gente tenha uma determinada atenção a respeito das nossas paroxítonas, sim, tá? Bem lembrado. Então, gabarito da número 9 é o quê? Letra A. Letra A, porque empréstimo é uma proparoxítona também, tá? Então, 9, letra A. Número 10, para a gente fechar. Ah, que pena! Vamos terminar. Sim, infelizmente nós vamos terminar. A número 10 é uma questão de concordância. E ela não trouxe para você a concordância mais difícil de todas, não, tá? Ela trouxe uma questão de concordância bem tranquila. Sobe o gabarito da número 10. Sobe o gabarito da número 10. Dez letra D, 10 letra C, letra D.
Letra B. Letra D. Nós temos então letra D e letra C, né? A galera tá ali marcando uma letra C, uma letra D, de uma forma bem tranquila. Tá. Bom, letra C ou letra D é o que nós temos segundo vocês, né? Na questão de número 10. Muita gente na C e muita gente na letra D. Então, beleza, olha só. Letra A. Os alunos saíram em defesa do professor. O verbo é o verbo sair. E o verbo sair está conjugado na terceira pessoa. Beleza, quem saíram em defesa do professor? Isso aí, os alunos. Os alunos saíram em defesa do professor. Tá? Os alunos saíram em defesa do professor. Então, os alunos é nosso sujeito. Ele está na terceira pessoa. Ele está na terceira pessoa. Só que ele está na terceira pessoa plural. Porque o meu núcleo, alunos, está no plural. Então, ele vai para a terceira pessoa plural. Eu posso substituir os alunos por eles. Por eles. Então, eles saíram em defesa do professor. A concordância na letra A está perfeita. Perfeita, tá? Letra B. Vinho, dinheiro, mulheres. Nada o agradava mais. Letra B tá certinha, gente. Sabe por quê? A letra B é um caso de concordância com um aposto resumitivo ou recapitulativo. Por quê? Olha só. Eu tenho vinho, dinheiro, mulheres. Vinho, dinheiro e mulheres foi o quê? Foi resumido, tá? As três palavrinhas foram resumidas, a ideia de vinho, dinheiro e mulheres foi resumida na palavra, no meu pronome indefinido nada, tá? Então, nada agradava, ou seja, singular com singular, concordância perfeita na letra B. Letra C. Um ano, um dia, quer dizer, um ano, um mês, um dia, não fará diferença. Eu sei que vocês falam que não farão diferença. Sei. Eu sei. Porque o coração foi feito para errar. E vocês erram porque vocês sentem no fundo do coração de vocês que há a necessidade de um plural ali. Então vocês falam um ano, um mês, um dia, não farão diferença para mim. Ah, mas para mim faz sim. Gramaticalmente falando, faz uma diferença incrível na questão da prova. Por quê? Porque você erra. A questão de números de letra C está correta, gente. Por quê? Porque o verbo está concordando com quem? Com o numeral 1. 1 é o quê? Singular. Então, para não ficar repetindo, um ano não fará diferença, um mês não fará diferença, um dia não fará diferença, o que a questão colocou? Um ano, um mês, um dia não fará diferença. Então, a gente tem essa questão ali sendo bem colocada, tranquilamente bem colocada. Para não repetir a sentença, para não ficar repetitivo, a gente jogou a oração não fará diferença só no final. Só no final. Por quê? Porque a gente sabe que você vai errar e a gente já conta com o seu erro, porque a gente é desses. Então, a gente não pode fazer dessa forma. Da próxima vez você para. Concorda com quem? Concorda com o numeral. É igual quando você está lá na concordância que você vai concordar com fração. Aí o pessoal fala, caraca, não sei como é que concorda com fração. Como é que concorda com fração? Concorda com quem? Na fração eu concordo com o numeral. É fácil. Ah, mas o numeral é 1. Eu tenho lá 1/3. Eu não posso falar 1/3 entraram? Claro que não, criança. Se a gente concorda com o numeral e o numeral é 1, eu vou falar o quê? 1/3 entraram? Não, 1/3 entrou. E se forem 2/3? Aí sim, 2/3 entraram. Ah, é isso, tá? Então ali eu tenho a concordância com o numeral. Concordando com o numeral, gente, tá, né? Tranquilo, né? Então, a única alternativa errada, de fato, é na número 10, a letra D. Eu tenho lá, aos corruptos e poderosos só interessam a vantagem pessoal. Opa! Núcleo do sujeito
Pode vir preposicionado, minha criança? Meu Pokémon? Pode? Não pode. Não pode, tá? Não pode. Então, núcleo do sujeito não pode vir preposicionado, tá? Aos corruptos e aos poderosos. Os meus dois núcleos ali estão preposicionados, então ele não é o meu sujeito. Eu não tenho aos corruptos e aos poderosos como sujeito. Então o verbo não pode vir no plural. Porque o meu sujeito é o quê? A vantagem pessoal. Perfeito, Kelly. Perfeito. A vantagem pessoal. Eu tenho lá, a vantagem pessoal só interessa, porque é singular. A vantagem pessoal só interessa a quem? Aos corruptos e aos poderosos. Aos corruptos e aos poderosos, na verdade não é sujeito, gente, é complemento verbal. O que interessa a alguém. Então interessa a quem? Olha, a pergunta para o verbo tem a mesma preposição da resposta. Interessa a quem? Interessa a quem? Interessa aos corruptos e poderosos. Então, o que eu tenho como sujeito é a vantagem pessoal. Interessa verbo transitivo indireto, tá? E a questão ali de aos corruptos e aos poderosos é o meu objeto indireto, obrigatoriamente preposicionado, tá? Essa frase correta fica assim, ô Lilian, a vantagem pessoal só interessa aos corruptos e poderosos, ou aos corruptos e poderosos só interessa a vantagem pessoal, tá? Sim, vai ficar gravada assim, tá? A live vai ficar gravada assim. Então a gente coloca dessa forma. E isso, exatamente, Cris. Quem interessa? A pergunta é essa mesmo. A quem interessa? Aos políticos e aos poderosos, e não a vantagem pessoal. Perfeito, Cris. Estrelinha para Cris aqui, ó. Mais uma com estrelinha. Mais uma com estrelinha. Vocativo, o que na letra C? Vou pesquisar aqui, nunca ouvi falar. Adoro coisas novas. Na letra C, vocativo? Não. Eu não estou chamando um mês, um ano, um dia. Na letra C eu não tenho vocativo. Eu tenho 3 orações. Um mês não fará diferença, um ano não fará diferença, um dia não fará diferença. É isso que eu tenho na letra C, tá? Letra B, vocativo não, criatura. Kelly, olha só o que você está fazendo, confundindo todo mundo. Não, aposto resumitivo ou recapitulativo, tá? Aposto resumitivo ou aposto recapitulativo. A gramática, dependendo de quem você estuda, adota diferente nomenclatura, tá? Tranquilamente. Ai, viu? Muita gente com estrelinha hoje, gente. Olha que lindo. Distribuir estrelinha. Quer estrelinha? Toma. Aí, viu? Tava bonitinho desse jeito, né? Isso, aposto resumitivo. Gente, só para que vocês possam ver que a IAN não é a banca mais difícil que você vai enfrentar na tua carreira de concurseiro, tá? Agora, não se iludam. Falarei apenas por língua portuguesa, tá? Quanto mais fácil é a prova para vocês, maior é a nota de corte. Então, assim, eu vou usar uma parte agora dos meus heróis. Ai, gente, a Marvel aí, ó. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Caraca, eu sempre quis usar isso, gente, sempre. Não gosto de Homem-Aranha, não. Prefiro lá o Superman, né? Outra, a Viúva Negra, essas coisas assim. Eu sei que o Superman é da DC, criança, eu sei. Eu gosto de ser assim, mas não gosto muito do Homem-Aranha, não. Mas eu sempre achei que um dia eu ia usar essa célebre frase do Homem-Aranha e usei hoje. Ah, que lindo. Olha só. Quando você tem uma prova fácil, tá? Você tem a responsabilidade, tá? A responsabilidade de tirar uma nota alta, porque a nota de corte vai vir alta, criança. Então, assim, eu acertei tudo em língua portuguesa. Putz grila, que bom! Eu fico muito feliz por você. Muito, muito, muito. Significa que o trabalho está funcionando. Mas também significa que você tem a responsabilidade de, nas outras matérias da sua prova, do seu concurso, tirar nota alta também. A maior parte da galera que está aqui hoje é magistério. Então, isso significa que magistério, gente, sabia que vocês iam adorar Marvel. Nada contra DC, gente. O meu herói favorito é o Superman, todo mundo sabe disso.
E eu tenho dois, na verdade, né? Eu tenho o Superman e a Viúva Negra. Eu sou apaixonada pela Viúva Negra, Natasha Romanoff. Quem me conhece sabe disso. Minha proteção de tela é da Natasha Romanoff, inclusive. Morri de chorar quando ela morreu em Vormir, nos Vingadores. Agora, quando você está lá em pedagógico, você vai ter que gabaritar pedagógicos. Você vai ter que gabaritar essa prova. Por quê? Quanto mais fácil é a banca, quanto mais fácil é a prova no julgamento de vocês, maior é a nota de corte. Então, a nota de corte vai vir alta sim. É uma responsabilidade de vocês pegar a maior parte, o maior quantitativo de questão da prova, né? Tem de gabaritar a língua portuguesa sim, Vivi. A IAN é uma das bancas mais tranquilas para você gabaritar português, tá? Gabi, é basicamente isso, é gabaritar praticamente tudo, né? Eu gosto muito do Pequeno Príncipe, ô Vilma, é um livro que cada vez que você lê, cada vez que você revisita, você tem uma outra situação. Mas como ele não é da Marvel, né, nem da DC, eu tive que justificar aqui, porque já tem gente que vê Marvel e vê DC, e quando fala assim, a professora falou do Superman, Superman nem é da Marvel, ai que burra, dá zero pra ela, ele é da DC. Eu sei a diferença, só pra dizer que eu sei a diferença, tá? Então assim, literalmente, gente, gabaritem. Literalmente, gabaritem. E pra quem falou que a Ian tem pegadinha, tem sim. A questão de número 7 tá aí sambando na sua cara, mostrando exatamente essas situações de pegadinha, tá? A Selecom não tanto, ô Vivi, a Selecom não tanto. Gente, como vocês disseram, eu vou lançar uma enquete aqui no Instagram, daqui a pouquinho, né? Eu vou lançar a enquete pra gente saber se semana que vem nós vamos corrigir uma prova da IBAN ou da Selecom, tá? Eu vou colocar lá a enquete, aí vocês votem. A banca mais votada terá o simulado corrigido na próxima segunda-feira. Excepcionalmente, nesta semana nós fizemos a live na terça, tá? Mas normalmente as nossas lives são às segundas-feiras. Então, segunda-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, nós estaremos aqui para corrigir algum simulado. Não sei se da prova da IBAN ou se da prova Selecom, tá? Votem. Assim que a enquete for lançada, vocês votem. E aí a gente vai selecionar, a gente vai divulgar e semana que vem a gente tem mais um encontro. Galerinha linda do meu Brasil Varonil, um beijo para vocês, uma excelente semana. Peguem as questões que vocês erraram, revisem, reforcem, façam mais questões dentro dos tópicos que vocês mais erraram, para que isso não aconteça mais. E vamos que vamos, porque a aprovação está logo ali na frente, a tua nomeação também, daqui a pouco o termo de posse está na tua mesa para você assinar. Um beijo, gente, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, Camila. Opa, é assim que a gente gosta. Pose pro print. Printou a tela, me marca que eu vou repostar para você, gente. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. De nada, gente. À disposição.